Você pode, meu Deus, você poder cantar uns hinos assim, aleluia. A gente gosta de todos os hinos, mas isso mostra que você não está subindo um morro e descendo um morro, mas você está indo a uma outra dimensão, amém? Isso é muito bom, essa hora que nós estamos vivendo, meu Deus. E nós estamos aqui com pedido de oração a favor da irmã Fabíola. Temos uma visitante, que é a irmã Paola, Deus abençoe, né? Veio, e a irmã Simone falou, olha, tá vindo e tal, que se ela sempre esteja conosco aqui. Temos visitantes, né? Temos o irmão Saulo, fica de pé, irmão Saulo. Irmão Saulo é o meu intérprete, eu não sei se vocês já viram, lá em Guaianazes, a gente pregando, ele interpretando para o inglês. Tem vezes que é necessário, ele é o meu intérprete ali, né? Deus abençoe, irmão Saulo, é lá de Guaianazes. Você viu como eu tô chique? Tem até intérprete andando comigo, né? Mas é assim mesmo. E nós temos o irmão Sidney de Descalvado. Fica em pé, irmão Sidney. Esse irmão veio para lutar, realmente, né? Veio depois que eu assumi a igreja de Descalvado. E é um irmão que tem o coração na obra, que quer ver mesmo a coisa pegar fogo. E ele não mede esforços para fazer a recepção para a igreja quando nós estamos em Descalvado. Deus abençoe, irmão Sidney. Então nós estamos, aqui é um pedido de oração, nós vamos fazer essa oração no final. E nós vamos então comer a palavra de Deus, né? É muito bom saber que nós temos a palavra de Deus conosco nesse dia. Então eu convidaria a igreja a abrir sua Bíblia, a se colocar de pé e ler em Isaías 40, versículo 3. Versículo 3. O tema de hoje, se eu pudesse dar um tema hoje, eu colocaria a carne da palavra. A carne da palavra de Deus. Aleluias. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Aleluias. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Amém. São João, capítulo 1, Evangelho de São João, versículo 18. E o tema é a carne da palavra. Está escrito assim no Evangelho de São João, capítulo 1, seu versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Senhor Deus, ó Pai, nós estamos orando ao Senhor, porque estamos agora, já te adoramos, já ofertamos, já estamos aqui agora para poder ouvir do Senhor a sua voz. Senhor, que o Senhor possa abençoar essa igreja. Esses cultos de sexta-feira têm se tornado tão importantes para os que estão aqui e para todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. E nós agradecemos a todos os nossos irmãos que têm ajudado com suas orações. E nós estamos de pé aqui em Ribeirão Preto, pregando a palavra do Senhor. E essa igreja de Ribeirão Preto, ela tem se colocado, Senhor, por Ti nessa hora, Senhor, pela Tua palavra. E nós temos sido grandemente abençoados nesse lugar, Senhor, nesse lugar tão aconchegante que o Senhor preparou para nós. Agora nós podemos vir aqui, se assentar e poder se alimentar da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar todos os esforços que estão sendo feitos. Ó Deus, o nosso programa, A Verdade Te Libertará, que nasceu aqui nessa cidade de Ribeirão Preto. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar todos os nossos esforços, nosso culto, Senhor, com os jovens aqui de Ribeirão Preto. Ó Deus, é tão tremendo, Senhor, é tão recompensador. Eu estava ali e ver o brilho das pessoas, Senhor. Então, isso quer dizer que a Tua palavra está vivendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a todas as residências onde nós estamos entrando. Pedimos licença para entrar no seu lar e que Deus possa te abençoar onde você está.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Na mensagem, então vocês aí firmes, né, para o final do mês. Amém? Firme, sempre firme, ao final do mês. E eu também conversei com o irmão Billy Maia. E logo aí no segundo semestre ele estará aqui também conosco, novamente. Né? Que Deus o recompense por tudo que ele fez por nós também. Né? Agora, a mesma coisa que eu quero dizer, poderia ser até uma continuação do nosso culto que nós tivemos, é que se você é um filho de Deus, e se eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, nós estávamos em Deus no princípio. E quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, então estávamos nele na forma de germe. Quando ele foi crucificado, estávamos em seu corpo. Que coisa! Eles não só crucificaram a Jesus, eles nos crucificaram lá também, porque nós estávamos no seu corpo. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele também. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele. E agora, desde que reconhecemos isto, você reconhece isto? Então agora nos assentamos com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Se somos filhos e filhas de Deus, então somos atributos de Deus. Então temos vida eterna. E Deus é a única vida eterna que há. Então estávamos nele desde o princípio. E quando Jesus se tornou aquela palavra, então éramos parte dele. Amém. Aí está você. Quando aquilo está lá, não há nenhum demônio, nenhum poder, nada pode alguma vez mover isto. Este é o poste de ancoragem da alma. Você pode ser ungido aqui nesse espírito. Você pode ser ungido no espírito e fazer todas essas outras coisas. Mas quando isso chega a esse poste de segurança lá na alma, porque a pessoa pode ser ungida no corpo, no espírito e na alma. E se ela for somente ungida no espírito, ela vai chorar, ela vai correr, ela pode até falar em línguas. E ela pode aprontar. Mas se ela tiver essa palavra, se ela for ungida na alma, essa é o poste de ancoragem da alma. Aí não tem demônio. O irmão Brano diz, aí não tem demônio. Aí não tem, o diabo me fez fazer isso. Não existe isso. Não, isso é o demônio. Não, isso é o demônio que faz eu fazer. Não existe isso se a pessoa estiver ancorada na alma. Não existe. Porque o profeta diz, quando aquilo está lá na alma, não há nenhum demônio, nenhum poder, nada pode alguma vez mover isto. Você pode ser ungido aqui nesse espírito e fazer todas essas outras coisas. Mas quando isso chega a esse posto de segurança, aquela palavra, você nunca se moverá dali. Isso te segurará firme e fiel àquela palavra da maneira que pode ser. Fora daquilo, não importa o que você faça, você continua perdido. No princípio era o verbo. Eu estou com o tema, a carne da palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe, eu vou falar deste assunto. Cristo revelado em sua própria palavra. Então a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo.
E ela foi escrita por profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. A Deus, havendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. Olha que versículo poderoso. Eu vou repetir ele. Deus havendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. É forte isso aqui. Que eram os profetas, todos eles colocados juntos. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Jesus era Isaías, Jesus era Elias. E Jesus não pode ser irmão Brana? Jesus era Jeremias, Jesus era Malaquias, Elias, e Jesus não pode ser você? Amém. Jesus não pode ser Marcelo. Jesus era Marcelo, porque ontem, hoje, então ele é Marcelo, é Alexandre, é Luiz, é Sil, é Célia e tantos outros. Aleluia. Ariana, Simone, Fabíola, Paola. Então, a Bíblia não é um livro de sistemas. A Bíblia não é simplesmente um código de éticas morais, nem mesmo um livro de história ou um livro de teologia. Não é, mas ela é uma revelação de Jesus Cristo. Deus, Ele mesmo revelado da palavra à carne. A Bíblia não é um livro de código de éticas morais. Nós não estamos aqui pregando para obter melhores cidadãos para Ribeirão Preto. Nós estamos aqui pregando para que a palavra se revista de carne nessa hora. Porque ela não é um livro de ética. Não. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Jesus era Elias. Então ela não é um livro de éticas morais, nem um livro de história, nem um livro de teologia. Não é. Mas ela é uma revelação de Jesus Cristo, Deus, Ele mesmo, revelado da palavra à carne. Isto é o que ela é. A Bíblia é a palavra, ou melhor, Deus é a palavra e Jesus sendo a carne. É uma revelação de como Deus e a palavra foi manifesto na carne humana e revelado a nós. E isto é porque Ele nos torna um filho de Deus. Ele é uma parte de Deus. Você compreende isso? Ele diz aqui: minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse isso. Outra vez, a palavra é a semente que o semeador semeou. Nós sabemos que isso é a verdade. É Deus na forma da palavra. Minhas palavras são espírito e vida. É Deus na forma de palavra. E ela somente pode ser interpretada por Ele mesmo. A mente humana não é capaz de interpretar a palavra de Deus. Como que o irmão não vê? Como que o irmão não crê nisso? Como? Não é por força nem por violência. A palavra de Deus, ela não é compreendida com lógica humana. Não, se você conheceu isso, não é porque você tem um bom raciocínio. É porque Deus foi bom para com você. É porque Deus abriu, a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento de seus discípulos para compreender as sagradas Escrituras. E se você está compreendendo o que Deus está fazendo hoje, é porque Deus abriu o seu entendimento. E quando Ele abre o entendimento, começa uma renovação. Já começa um rapto,
já começa uma transformação, porque a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se o seu entendimento começou a mudar, então você também começou a ser transformado, porque é de dentro para fora que começa a transformação. Então esse rapto não é um evento futuro que você vai estar andando e aí você vai olhar para cima e vai embora. O rapto é uma transformação. O rapto, ela é um processo. Esse mesmo Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tudo isso é o rapto. O alarido é o que você ouviu, é essa mensagem. A voz de arcanjo é você alcançando uma fé tal e que trará os irmãos ressuscitados aqui. E a trombeta subicar é a nossa partida. Mas essa transformação já começou quando você recebeu essa mensagem. Muda o seu jeito, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de agir, muda o seu jeito de se comportar. É uma mudança que vai fazendo. Mas o que é isso? É um código de ética? Não, ela está se mudando de fé em fé. Ela já está se transformando de fé em fé para a conclusão do arrebatamento. Olha, a pessoa mudou, está mudando e vai mudar mais, até chegar no clímax, que é o seu corpo transformado. Então o rapto não é um evento futuro, ele já está acontecendo aqui agora. Isso que está acontecendo aqui é rapto. De você sair da sua casa, estar aqui ouvindo a palavra de Deus, e não é qualquer palavra que você está ouvindo, você está ouvindo a palavra de Deus para o seu tempo. Você está se alimentando do alimento espiritual em seu devido tempo, e se você é aquilo que come, então o que vai acontecer com você vindo a cada sexta-feira aqui se alimentando da palavra? Se você é aquilo que come, você vai se tornando a palavra, você vai tendo revelação. E aí isso aqui não vai ser a Bíblia não vai ser um livro de éticas, mas ela vai ser carne. Ela é a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Minhas palavras não são papel. Minhas palavras são espírito e vida. Amém? E quando isso entra, então você é a Bíblia em carne. Ele é o único que pode interpretá-la. Ele a interpreta a quem ele deseja. Não diz ela: mortais do passado, os quais atravessaram a terra a passos largos, muitas vezes e de muitas maneiras. Deus muitas vezes e de muitas maneiras revelou a si mesmo a seus profetas. Observem, a quem ele revelará isso? E ele traçou isso de tal modo que ele pode esconder a si mesmo nas escrituras para os mais sábios teólogos que há. Que coisa! Ele pode simplesmente esconder a si mesmo e estar bem ali nas escrituras. E você olha o dia todo e nunca o vê. Olha toda a sua vida e nunca enxerga isto. Ele pode simplesmente se esconder e estar bem ali. Agora, por favor, em todos os lugares, deixe que isso penetre, que Deus na palavra pode esconder a si mesmo na palavra, que não há um teólogo ou uma escola no mundo que poderia encontrá-lo, e mesmo assim ele está sentado bem ali. Você diz: é isso certo, irmão Branham? E os fariseus e saduceus? E as outras eras? Ele tem feito isso assim em cada era. Agora podemos examinar aquilo. Vamos pensar nos dias de Noé, uma era viva e intelectual, como ele escondeu a si mesmo em sua palavra prometida. Nos dias de Moisés, como ele escondeu a si mesmo. Nos dias de Elias, como ele escondeu a si mesmo. Nos dias de Jesus, como ele escondeu a si mesmo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Isso aqui já podia acabar de uma vez por todas da pessoa crer que há uma segunda pessoa da Trindade. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele se esconde dos inteligentes. Ele se esconde dos homens intelectuais que existem na terra. Você diz: bem, este é um doutor, este é o santo padre fulano de tal. Não me importa o que seja ele, Deus se esconde dele e revela isso aos bebês, os quais aprenderão. Vê? Bebês de Deus, sementes predestinadas. Pensem, o Deus poderoso solidificando em sua própria palavra, cegando os inteligentes, pessoas educadas desta era presente, e eles não veem isso. Eles pensam que é um grupo de fanáticos.
Veja lá de pé escondido dos pentecostais, dos batistas, dos metodistas e presbiterianos, e revelando a si mesmo publicamente, e mostrando todas as espécies de coisas, mesmo colocando nos jornais e coisas assim, e ainda eles não veem isso. Mesmo esse acontecimento de 1963, colocado na revista, em jornais, em revista, para o mundo todo, ó, ainda manchete, e não vê isto. Você diz, o irmão Jones, o irmão Jones, e o irmão fulano de tal, ele é um grande homem, ele verá isso. Não, ele revela isso a quem ele deseja. Digamos, a minha esposa não vê isso, e ela é uma mulher cristã. Ele revela a si mesmo a quem ele deseja. Bem, o meu pastor é um grande homem, isto é certo, porém ele revela isso a quem ele deseja. Examine o que tem sido revelado, o que está acontecendo. Sabemos que Deus escolheu sua igreja por predestinação. O seu lugar, os seus profetas e tudo a respeito disto. Pela presciência, ele predestinou o seu profeta. E quando a era chegava, ele fazia com que o seu profeta chegasse ao mesmo tempo e o inspirava como ele escreveu a Bíblia. Deus escreveu a Bíblia simplesmente usando o profeta, porque esta é a sua maneira de fazer isto. Com o profeta. Agora sabemos que Deus enviou os seus profetas. Esta era a maneira pela qual ele tinha que trazer a sua palavra para o povo, através dos lábios de seus profetas. Ele disse: quem fez o homem falar ou quem fez o mudo? Quem o fez enxergar ou quem o fez ouvir? Não fui eu, o Senhor? E Jeremias disse, se você deseja ler isso em Jeremias 1,6, Jeremias disse aquilo: Deus, coloque palavras em minha boca. Ele não tinha nenhum controle e falou através de seus lábios. Ele tem maneiras de fazer as suas palavras, você sabe? Então vê você, a Bíblia é a palavra de Deus, não a palavra do homem. Moisés disse: Deus falou comigo com uma voz, e eu ouvi, e eu escrevi o que ele disse. Você sabe, somente no Velho Testamento, mais de 2.000 vezes aqueles profetas disseram: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Se um homem diz assim diz o Senhor, não é o homem falando. Se fosse ele não seria um profeta, ele seria um hipócrita. Porque isso nunca aconteceria, uma chance em 10.000 vezes, talvez, adivinho. Mas se é o assim diz o Senhor Deus disse aquilo. E se eu dissesse assim diz o irmão Neville, o meu irmão dissesse assim diz o Sr. Man, se eu dissesse assim diz o irmão Veil, aqui alguns desses outros irmãos, qualquer um de vocês, eu estarei falando o que você disse. Se eu sou fiel, estou dizendo exatamente o que você disse. E estes homens, sendo profetas, disseram: não sou eu não tenho nada a ver com isso, mas isso é assim diz o Senhor. O irmão está dizendo assim, você poderia chegar e falar assim: assim diz o irmão Neville, assim diz o irmão fulano de tal, assim diz o pastor fulano de tal, assim diz a congregação fulano de tal. Mas nós não estamos apoiados no que diz o homem, nós estamos apoiados no assim diz o Senhor. No assim diz o Senhor. Eles são absolutamente, não são os profetas. Isto era Deus, porque os profetas em si mesmos não podiam dizer aquelas coisas. Quando o irmão Brando estava de costas para a audiência e falava: seu nome é fulano, você mora na rua tal, aquilo não era o irmão Brana, aquilo era Deus no profeta, porque eles não podiam fazer aquilo deles mesmos. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Todas as palavras, não me importa quão bem estejam elas colocadas, de onde elas vêm, ou de qual denominação elas vêm, ou quanto o homem seja inteligente, é para ser absolutamente ignorado qualquer coisa contrária à palavra.
Se você deseja anotar aquela escritura, está em Gálatas. Paulo disse: embora eu ou um anjo do céu pregue qualquer outra coisa além disso, que já vos tenho ensinado, que seja anátema. Em outras palavras, se um anjo descer do céu, um anjo brilhando e resplandecendo viesse, rapaz, isso seria uma isca para esses dias, não seria? Um anjo brilhando aparecesse lá em cima e se colocasse lá e dissesse coisas que fossem contrárias à palavra, você diz: Satanás, afaste-se de mim. Isso é certo? Se ele é um bispo, observe, ele te apanhará com a Bíblia agora, ele te pegará em um certo lugar, e então fisgará isso bem ali. Quando você vê a Bíblia dizendo uma coisa e ele ultrapassa aquilo, observe bem ali. Essa é a maneira que ele fez com Eva. Ele desceu e disse exatamente tudo. Deus disse isso, isso é correto, Eva? Amém, nós cremos nisso juntos? Deus disse isso? Não, sim, mas Deus disse que morreríamos. Não morrereis. Observe, não devemos ouvir a qualquer outra palavra do homem, não importa o quão inteligente ou educado seja. A Bíblia em Provérbios diz que devemos parar de arrazoar. Agora, aqui no segundo estado, o primeiro estado é o sentido da visão, paladar, tato, olfato, isso é o seu corpo, no corpo de dentro, que é o espírito, está o pensamento. Nós devemos derrubar isso, não podemos arrazoar e dizer: espere, e se Deus é um Deus bom e... Não faça isso, não arrazoe isto, não. Outra vez lemos em Apocalipse 22 que diz: se algum homem acrescentar uma palavra a isso ou tirar disso, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Isso é certo, Deus tirará a sua parte, mesmo ele sendo um ministro. Seja o que ele for em sua palavra, o seu nome foi escrito no livro da vida, e Deus diz: eu simplesmente o tirarei, se ele acrescentar uma coisa, ou se ele tirar uma palavra dela. Isso é como infalível Deus tem feito a sua palavra. Você pode acrescentar na igreja ou tirar da igreja, mas não acrescente aquela palavra ou tire dela, porque Deus tirará o nome imediatamente do livro da vida, e você estará arruinado então. Você não pode adicionar a ela ou tirar dela. Ela não precisa de nenhum intérprete, pois a Bíblia diz que Deus faz a sua própria interpretação da Bíblia. Não é de nenhuma interpretação individual. E toda escritura é divinamente dada, divinamente colocada em ordem. E toda coisa é a revelação de Jesus Cristo. O Velho e o Novo Testamento, onde eles predisseram a sua vinda, o que ele faria quando ele chegasse aqui, o que ele faria nesta era que virá. Então aquilo faz o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como em Hebreus lá, quando Paulo escreveu isso, ele é Deus. Jesus Cristo, o ontem do Velho Testamento, ele é Jesus Cristo hoje, manifestado em carne. E ele é Jesus Cristo para sempre em espírito, para vir, vem, o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele sempre vive para fazer a sua palavra viver. E o que ela diz, ela fará para aquela era. Ele está vivo, igreja. Ele está vivo, aleluia. Ele está fazendo sua palavra viver. Então ele foi verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, nascido da Virgem Maria. Ele veio daquela forma, para que então ele pudesse morrer, e voltou ao céu, agora, nestes últimos dias. Ele tem prometido manifestar a si mesmo, na plenitude outra vez de sua carne, em espírito, vem. Pois como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem, agora. Veja, ele está dizendo o seguinte: ele foi verdadeiramente carne humana, habitou no nosso meio na pessoa de Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, ele veio daquela forma para que ele pudesse morrer, o sacrifício perfeito, e voltou ao céu. Vim de Deus e volto para Deus, e voltou ao céu. Agora ele fala assim: agora, mostrando para o nosso lado, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne em espírito. Bem, pois como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora veja, Sodoma,
como ela está. O que aconteceu? E Jesus Cristo, manifestado corporalmente na sua igreja hoje, vem? Ele fala assim, vem, fazendo as mesmas coisas, as mesmas obras, as mesmas coisas que ele fez o tempo todo, nunca muda, o eterno. E sobre a terra hoje, ele tem se manifestado nos corpos humanos, nossos corpos humanos, que ele tem chamado. E ele tem feito exatamente a mesma coisa que ele fez várias vezes, e nos tempos de sua carne sobre a terra, e está fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus várias vezes falou aos pais através dos profetas, mas neste último dia, através de seu Filho Jesus Cristo. O Filho sendo revelado nos últimos dias, Deus manifestado em carne humana, estabeleceu antes da destruição de Sodoma o fim do mundo gentil. Então Deus, manifestado em carne humana, estabeleceu antes da destruição de Sodoma o fim do mundo gentil. E assim como foi nos dias de Sodoma, assim seria na vinda do Filho do Homem. Deus novamente está em carne humana, estabelecendo o fim do mundo gentil. Agora, a coisa seguinte acontece quando isso tudo é ajuntado, quando o pastor pega a Bíblia, pega a mensagem, pega as profecias, pega o ensinamento do irmão Brana e junta tudo, e você pode se alimentar da palavra de Deus, do Filho do Homem nessa hora. Quando tudo isso é ajuntado naquela pessoa, Jesus Cristo, corpo e noiva. Você é a noiva. Corpo e noiva na volta física do Senhor Jesus. Fazendo as suas 3 vezes, quando ele foi trazido à terra, morto, crucificado e ressuscitado, manifestou na forma de seu corpo, o qual é sua noiva, a mulher. Ela é parte de seu corpo, e a mulher e o homem estão simplesmente tão perto, até que quase são o mesmo. Eles têm que ser de qualquer maneira. Aí está, vem? Eles manifestam exatamente da mesma maneira. Ela é uma parte dele, porque ela foi tirada dele. E a noiva hoje é tirada do corpo de Cristo, que está agindo e fazendo exatamente como ele disse que isso faria neste dia. A noiva, a rainha, rei e rainha. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é o tempo de rei e rainha. E toda a Bíblia é uma revelação total de Jesus Cristo, fazendo-se conhecer em cada era. Ele se fez conhecer nos dias de Lutero, como uma fundação, a igreja, os pés, a perna. Como ele fez com o rei Nabucodonosor. Você se recorda de como ele teve aqueles sonhos? Isto vem da cabeça para baixo. Olha que coisa. Toda a Bíblia é uma revelação total de Jesus Cristo, fazendo-se conhecer em cada era. Ele se fez conhecer nos dias de Lutero como uma fundação, a igreja, os pés, o talo. Lembra do talozinho? Tá. Aí o irmão Brana fala assim, como ele fez com o rei Nabucodonosor. Você se recorda de como ele teve aqueles sonhos? Lembra que o rei Nabucodonosor viu uma estátua que tinha a cabeça de... uma grande estátua, está em Daniel, a cabeça era de ouro
O peito era do quê? Prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Aquela revelação. Eu preguei aqui já a estátua, né, de Daniel. E só que, olha só, olha que coisa. A visão do rei Nabucodonosor, a visão dele começou da cabeça aos pés. A cabeça, ó rei, representa a Babilônia. O Senhor foi feito, Deus abençoou seu reinado e tal. Então, o que ele vai dizendo aqui? Que ele se fez conhecido nos dias de Lutero como uma fundação à igreja, os pés. Nos dias de Lutero, os pés. A perna, como ele fez com o rei Nabucodonosor. Você se recorda de como ele teve aqueles sonhos? Isto vem da cabeça para baixo, vem? Agora, ele vem dos pés para cima. Na estátua de Daniel, o reino do humano, nos dias destes reis, mas quando passar o dia desses reis, Deus levantará um reino que não será abalado, porque Daniel viu aquela pedra cortada sem mão, vindo esmiuçar aquela estátua. Estão acompanhando? Aquele espírito da cabeça de ouro que era o espírito babilônico, prostituição, aquele espírito dos peitos de prata, medos e persas que era divertimento, aquele espírito da cintura de bronze que era a Grécia, espírito das Olimpíadas, aquele espírito da perna de ferro, que era o espírito de Roma mesmo, espírito católico, e aquele ferro e barro não dando muita liga. No dia dos 10 dedos, ferro e barro, nos dias dos 10 dedos, que eram os pés, a irmã Brana estava na terra, quando viu a reunião da ONU, das 10 nações, Khrushchev e Eisenhower, um dedão das nações ocidentais e o dedão das nações orientais, 5 de cada lado. Irmão Brana viu aquilo acontecendo e falou, e ele pegando o sapato e batendo, e o irmão Brana viu aquilo e falou assim: a estátua chegou nos pés. Então, se a estátua chegou nos pés, então aqui é a pedra cortada sem mão, que desceu para esmiuçar, porque em mim e em você, Babilônia não existe mais, mas o espírito babilônico está aí, fazendo as pessoas se prostituir. Medos e persas não reinam mais, mas o espírito do entretenimento e da diversão está aí. Grécia não reina mais, mas o espírito das Olimpíadas está aí. Roma não reina mais daquele jeito como eles, a Roma imperial, mas o espírito aí. Mas a pedra cortada sem mão desceu dentro de nós e esmiuçou todos esses espíritos. Só que agora, a obra-prima de Deus não começa da cabeça e vai para os pés. Começa dos pés. Ó, ele vem dos pés para cima. No reino babilônico ele mostrou todos aqueles velhos testamentos. Ele veio da cabeça para baixo. Gente, como que as pessoas não podem ver isso? Como que as pessoas não podem ver isso? Que a estátua ela tem que ter cabeça. A estátua do rei Nabucodonosor tinha uma cabeça. E a obra-prima de Jesus Cristo é uma obra-prima sem cabeça? É uma obra-prima com cabeça também. E ele está dizendo aqui, olha só, ele diz assim, ele vem dos pés para cima, no reino. E essa mensagem, ela foi pregada em 22 de agosto de 1965. Setembro, outubro, novembro, dezembro, faltava 4 meses para o irmão Brana partir. E quando você vê um mensageiro que veio à terra te preparar para o arrebatamento, com certeza, quando ele está sabendo que ele está indo embora, com certeza essas últimas mensagens têm um significado muito especial. Então ele está mostrando que a estátua do rei Nabucodonosor veio com a cabeça de ouro e terminou com barro. Que coisa! Nossa cabeça é ouro também, mas só que não é de prostituição, é a divindade mesmo. Olha, que coisa. Como, olha, aqui, deixa eu pregar, deixa eu ler. Dá vontade de dar glória a Deus, aleluia. É bom quando você lê e você começa a enxergar isso aqui, ó. Ó, você se recorda. Isso aqui resolve o assunto.
Ele mostrou todos aqueles velhos testamentos, ele veio da cabeça para baixo, até que ele desceu a Deus ele mesmo e tornou-se carne nos pés da escada. Agora aqui no Novo Testamento ele o traz de volta a cabeça outra vez, a cabeça de ouro para ser coroada, vem, olhe, compreendeu isto, vem. Deus era no princípio, ele continuou descendo através dos profetas e descendo, até que ele mesmo se tornou humano como nós, foi até os pés da escada, um bebê nascido em uma manjedoura, odiado, rejeitado, desprezado, e como nome ruim, tudo ele era, até Jesus tinha um nome ruim, ninguém queria ele falava mal dele e tudo. Então vamos falar mal de você mesmo. Então ele começou a levantar, e dos pés ele começou a construir a igreja, a noiva, voltando de volta, e agora saindo da pedra principal, onde tudo se ajunta e faz um grande transfigurado corpo de Jesus Cristo. Deus é revelado em cada era através de sua palavra. Vamos simplesmente olhar isso. Viu que nós estamos? Nós estamos chegando na era da cabeça, ele está dizendo aqui. Veja, essas escrituras, observe, na vinda da luz do entardecer, a mesma luz que havia de manhã, há um sol de manhã, outro sol à tarde, é o mesmo sol, não há um sol de manhã e um sol à tarde. Não dá para você falar assim, esse aqui é o sol da manhã e este é o sol da tarde. Não, é o mesmo sol. É o mesmo Jesus que apareceu no mundo oriental, é o mesmo Jesus que apareceu no ocidental. É o mesmo sol. Que à tarde, isso diz o dia, ele mesmo. O dia entre aquele tempo será como um dia sombrio. Vem, essa é a formação do corpo, dos pés subindo. Agora, você não pode ver com as suas mãos, mesmo sendo parte do corpo. Que coisa! Como você poderia querer que Lutero compreendesse todas as escrituras? Ele não era parte da cabeça, ele não era olhos, ele era pés. Olha, você não pode ver com as suas mãos. As mãos podem tocar, as mãos podem dizer, olha, é isso, mas elas não podem ver, hein? Você não pode ver com as orelhas, com os ouvidos, embora eles possam ouvir. Você não pode ver com o nariz, embora ele possa cheirar. Você não pode ver com os lábios, embora eles possam falar. Aquela foi a era pentecostal dos lábios, falar em línguas. Porém agora nós estamos no tempo dos olhos, a visão. Não há nenhuma faculdade que move além dos olhos, não é isso certo? O seguinte é a inteligência. Depois dos olhos é a inteligência. Dos olhos saíram, agora é a inteligência, a sabedoria, que é Cristo Ele mesmo. Não há nenhuma faculdade que move além dos olhos. Os olhos, e através dos olhos do profeta Deus revelou para nós. Nós cantamos, olhos, profetas. Nós vimos que Sansão com os olhos matou muita gente, mas sem os olhos ele matou muito mais. A igreja no tempo do irmão Branham matou muitos inimigos e se vangloriaram disso, mas agora nós sem os olhos vamos matar muito mais. É você, gente. Agora nós estamos além dos olhos. Subiu. O seguinte, ele disse, o seguinte é a inteligência. E o que é a inteligência? É Cristo Ele mesmo. Vírgula, o qual controla o corpo inteiro. Não há nada que se mova além daquilo. Tudo tem se movido. Você move os pés, você move os músculos, você move as pernas, move tudo, move suas orelhas, move seu nariz, move seus lábios e os demais, mas depois dos seus olhos nada mais move. Isso é porque eles clamam que o homem fica. Isso é porque eles dizem que o homem fica careca logo. É porque não há nenhum exercício para desenvolver os músculos no cabelo e no couro cabeludo do crânio. Isso não tem um amortecedor para que então eles possam perceber sangue lá em cima. O sangue não bombearia, não subiria e formaria sangue, claro. Veja, vamos descobrir, vamos tomar João, Lucas 17:30, Jesus profetizou, como foi nos dias de Sodoma, assim, recorde, este é o tempo que o Filho do Homem seria revelado, a revelação do Filho do Homem. O Filho do Homem foi verdadeiro e potencialmente revelado somente por poucos momentos lá, pouco antes de Sodoma ser queimada.
Agora aquele homem era Elohim, aquele era Deus, Jesus é Deus, e Deus foi potencialmente revelado bem ali, por poucos momentos, para falar com Abraão, no julgamento de investigação, somente por um pouquinho. O Filho do Homem foi revelado, o Filho do Homem Elohim, você vê isso, igreja? O Filho do Homem foi revelado somente por poucos minutos, pois logo na manhã seguinte ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse subir outra vez. Então não pode haver nenhuma organização sobrando, nem mesmo lá pode haver nenhum progresso adiantado do que está tentando agora mesmo, pois ela queimará antes que o dia rompa outra vez. Os reavivamentos através da ação, não haverá nenhum reavivamento mais. Um grande avivamento que varra, nunca o receberá. Você pode ter juntado intelectuais, mas eu quero dizer, um reavivamento espiritual. Temos visto tudo isso, e eu espero que você esteja apanhando isso. Estou dizendo isso de uma tal maneira, que espero que vocês compreendam. Vemos que a luz do entardecer está aqui. O que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver? Como se ajeitar por aí? O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Não é isso correto? Se não há algo aqui que você está sentindo, e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz. É para revelar. O que é Malaquias 4 para fazer? Fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Por que estão estas denominações cambaleando? É para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olhos primeiros para ver. Não é isso correto? Para revelar Malaquias 4, revelar São Lucas 17:30, São João 14:12, São João 15:24, e também revelar Apocalipse 10, 1 ao 7, a abertura dos 7 selos, a mensagem do 7º anjo, para abrir, para revelar, quando vier a luz do entardecer. As pessoas estão cegas, e não sabem, suas faculdades mentais já não funcionam. Suas faculdades mentais, espirituais, entendimento espiritual, impetuosos, geniosos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, perturbadores da paz, falsos, acusadores, incontinentes, desprezadores dos que são bons, tendo forma de santidade, mas negando o poder de si mesmo, o poder da revelação. Eles nem mesmo creem nele. Eles não creem em tal coisa como profetas, eles não creem nisso, eles creem que Malaquias 4 é para ser de certa igreja ou de certa organização. Quando ele veio pela primeira vez, ele era um homem. Quando ele veio pela segunda vez com sua porção dobrada, ele era um homem. Quando ele veio na forma de João Batista, ele era um homem. Nos últimos dias, quando a luz do entardecer começar a brilhar, olhos abrirão e você verá onde você está indo. Então o corpo já estará formado, de pé, movimentando-se, movido através do Espírito Santo. O mesmo que moveu sobre os profetas que escreveram a Bíblia, o mesmo Espírito Santo movendo no corpo, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, fora de cada organização e de cada parente, línguas e povo. Uma pequena senhora aqui não pertence a esta organização, não pertence a essa congregação, ela vem de algum lugar e ela entrou essa manhã, trouxe uma fotografia aqui. Ela entregou a meu filho, estava bastante atônita. Não sei se ela alguma vez já ouviu a respeito disso ou não. Ela tinha uma foto deste anjo do Senhor que estava nas 7 eras da igreja. 7 selos abriram lá. Quando aconteceu, disse: olhe para trás lá. E ela viu aquilo no céu em um sonho. E ela olhou de volta por lá e parecia alguém em branco marchando para frente e trás disso. Disse que parecia, disse: irmão Brano, era você. E disse que marchava lá, disse: atrás de você havia pessoas de cores diferentes, carregando bandeiras da Geórgia, Alabama, todos os diferentes tipos de lugares, marchando para a frente, subindo para a autoridade onde Cristo estava revelado na visão. Oh, aleluia, estamos nos últimos dias e nas últimas horas do dia. Ah, nós estávamos lá também. Vê você, ele agora está em sua palavra, e toda a sua palavra manifestada bem diante de nós. Ó igreja do Deus vivo, ponha-se de pé, creia nele com tudo que está em você, segure naquela rodinha que está no meio da roda, deixe estabelecer cada movimento que você faz, cada pensamento que você tem, que isso possa ser controlado por esse poder que está dentro de você, porque Deus está assentado bem em sua palavra, para esta hora na luz do entardecer.
A cegueira de um morcego, você pode acender uma luz e o morcego tão cego que não poderia voar. Uma coruja, todos esses rondadores noturnos, e assim, baratas e coisas não podem ver durante o dia, eles não sabem o que é tudo isso, eles não podem ver, e a luz do entardecer está se acendendo. Cada parábola, todos os lados que vamos na natureza, da Bíblia, as estátuas, Daniel, o rei daquele dia, todos viram, e todas essas coisas, todos, cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo, nos mostra a posição da hora em que estamos vivendo. Nenhum outro movimento pode vir depois desse, né? Nenhum outro homem pode vir depois desse, nenhuma outra mensagem depois dessa. Essa é a mensagem. Houve o movimento da mão, Caridade, Wesley. Houve o movimento da Fundação, Lutero. Nunca houve o maior. Foi chamado o movimento de Wesley. Eles enviaram missionários para todo mundo. Um dos grandes movimentos que foram feitos na era antes desta. Então vem a era pentecostal. Então vem os diferentes dedos e coisas. A era pentecostal, línguas, nariz e assim por diante. Agora está nos olhos. Que bem faz os olhos, ou faz a luz se aquele olho não está ali para ver. Primeiro tem que haver olhos para ver. E então quando aquilo chega, ele abriu 7 selos e revelou a luz do entardecer. Quando ele abre os 7 selos, aí é que vem a luz do entardecer, porque ele é essa luz. Ele abriu os 7 selos e mudou a tua história. Ele revelou a luz do entardecer, tomando todos os mistérios que haviam sido escondidos através dessas eras da igreja, e agora revelá-los como ele prometeu fazer em Apocalipse 10, do 1 ao 7. Aqui estamos hoje solidificados no meio da palavra, e a palavra tem sido revelada para nós através de Jesus Cristo. Então esta é a palavra de Deus. E estando sujeito a ele, devemos andar perto do autor para compreendê-la, para que ela revele. Ó Senhor, o que tu queres que eu faça? Se eu devo ir aos campos? E ele fala assim, terminando, ele já terminou essa mensagem, ele diz assim, estamos agora na era da cabeça. Estamos agora na era da cabeça. Como pode negar isso? Esta é a era em que nós estamos. A era da cabeça. Aleluias. Nós vamos dar aqui, notificar quem está conosco. A irmã Antônia Penteado de Salto, irmã Elza Costa de Canoas, irmãos Adonias de BH, Minas Gerais, irmão Arlindo de Descalvado. Deus abençoe, irmão Arlindo. Amanhã estaremos juntos em Descalvado. Irmã Vilma Sapelli Boni, irmão Edilson de Salto, companheiro. Maria Alencar, Cleiton Santos, Virgílio, Antônio Sapelli, denominacional, dizendo que adoramos o profeta e está defendendo. Amém. Não entendi. Amém. Esse estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, né? E outra coisa, quando Filipe pensava que tinha uma segunda pessoa, Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, Filipe, não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Quando Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem deixa órfão é Pai. Jesus Cristo também falou assim, para os discípulos, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque quando eu realizei as mesmas obras perante Abraão, ele se regozijou a ver o meu dia, e faço as mesmas obras perante ti, e vós me rejeitais. E eles perguntaram para Jesus, o senhor não tem nem 50 anos, como viste Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus Cristo do Novo é o Jeová do Velho Testamento. Deus abençoe a todos que estiveram nos acompanhando. E agora nós estamos nessa fase final. Não na era dos pés, não na era das pernas, não na era da boca, não na era, mas na era da mente, na era da cabeça. Deus foi fiel com você, fez você chegar até a cabeça. Ele podia transformar você em um crente pentecostal dessa mensagem, em que você
Só queria saber de dons, essas coisas. Mas Deus foi fiel a você. Trouxe a mensagem para dizer que nós estamos na era da pedra angular, na era da cabeça. É uma era tão maravilhosa essa, porque o rapto, ele começa quando você recebe esse mensageiro. Porque se você olhar naquela pirâmide ali, quando você olhar naquela pirâmide ali, você vai ver que tinha os de Paulo. E quando os de Paulo partiu, olhe para aquela pirâmide ali e veja os de Paulo ali quando Paulo tinha saído de cena. Aí veio Irineu, não veio? Irineu não estava em cima? O que Irineu falou para os de Paulo? Subir cá. Foi bom que Paulo ensinou, mas vocês não podem ficar aí. Vem para cá, vem para essa mensagem. Deus te deu uma mensagem. Aí eles foram para a mensagem de Irineu. E aí creram na mensagem de Irineu. Mas depois que Irineu partiu, eles se denominaram. Aí veio quem? Martim. Quando Martim se coloca, ele não se coloca em cima de todos eles? O que Martim fala? Subir cá. Vem para cá. Vocês de Paulo, vocês de Irineu, que se denominaram, subir cá. A vida está aqui em cima, subir cá. Essa é a mensagem. Ó, você está vendo eles subindo? Aí eles tiveram que subir. Quando Martim passou, o povo foi lá e se denominou. Aí depois veio Columba. Columba está em cima. E Columba olhou os de Paulo, os de Irineu, os de Martim, e falou assim: vocês que estão aí, que ficaram em denominações, subir cá. Essa é a mensagem que Deus enviou para vocês agora. Subir cá. E eles subiram até a mensagem de Columba. Aí depois veio Columba. E aí depois eles se aceitaram. Depois quando o Columba partiu, eles se denominaram. Depois de Columba veio Lutero, aquela era das trevas. E Lutero foi o talo. E Lutero olhou para baixo e falou: subir cá. Subir cá. E aí, vocês de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, subir cá. A mensagem agora é essa aqui. Depois que Martim Lutero morreu, aí vieram os homens e fundaram as igrejas luteranas e tudo. Aí veio Wesley. E quando Wesley veio em cima e olhou para todos, de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba e de Lutero, e disse: subir cá, porque agora a vida está aqui em cima, é aqui. E aí eles começaram, saindo de todas as igrejas, de todas as denominações, e subindo para a mensagem de Wesley. E quando eles se denominaram, veio o movimento pentecostal, a era de Laodiceia, os pentecostais, e falaram: subir cá vocês, porque Deus tem trabalhado, Deus tem enviado dons, Deus desceu o seu Espírito Santo na Rua Azusa em 1906, é visões, é sonhos e tudo. E eles saíram da luterana, saíram da católica, saíram da wesleyana, saíram de todas as denominações e foram para o movimento pentecostal. Mas está vendo uma pedra ali? Aquela pedra lá em cima, esse aqui, quando ele desce, ele está falando assim: subi cá! E nós saímos e entramos naquela pedra agora! Nessa pedra nós entramos. Este é o rapto. Esta é a vida que estava subindo. E você agora foi puxado para a cabeça. Vamos nos colocar em pé. Senhor Deus, como nós te agradecemos, Senhor. Abençoe a todos que estavam nos assistindo. Abençoe a todos os irmãos, Senhor, que estão sendo alcançados pela internet, né? Quando eu falo irmãos, são os nossos companheiros, né? Que têm os seus ministros, que têm seus pastores, mas também irmãos, às vezes, que não são da mensagem, são denominacionais, e às vezes, Senhor, às vezes ainda não conseguem entender o que é essa mensagem. E eu oro para que o Senhor abençoe eles também. Como disse Salomão, abençoe a todo o povo, os distantes de outras terras, para que eles possam saber que o Senhor está habitando neste lugar. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar todo esse povo, a igreja de Ribeirão Preto que está aqui presente, que eles possam saber que eles estão na era da cabeça, pois o Senhor nos chamou para isso. Deus, nós estamos muito gratos porque somos a carne da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor prometeu que nos últimos dias o Senhor se manifestaria na pele da Sua noiva. Deus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado, em nome de Jesus Cristo, amém. Abraça um ao outro, irmão. Diga: Deus te abençoe. Você que está no corpo do Senhor Jesus Cristo.